bom ter você conosco mais uma vez nesta apresentação da série Música do Brasil, que traz grandes expoentes da nossa música, essa música que a gente faz questão que seja valorizada, conhecida e reconhecida não só aqui no nosso país, mas em qualquer parte do mundo. E ela tem conseguido bons resultados. O criador desta série, o nosso querido Manuel Barenboim, vai contar para vocês quem é o convidado de hoje. Alô, Luiz. Alô a todos aqueles que estão nos vendo e ouvindo. Aqui estamos com mais uma entrevista, com mais um bate-papo para falar de música do Brasil. Música do Brasil que todos nós curtimos, todos nós somos fãs e que hoje traz... Olha, a gente chama ele de jovem, porque ele nasceu em 75, se não me engano, alguma coisa assim. Mas a carreira dele já tem 25 anos. Então, não começou em 95, ele depois vai confirmar ou desmentir para mim, começou em 95 e nós estamos em 2021. Então, são 25 anos de carreira, 26 anos de carreira. E ele é uma figura central, o Luiz até tinha comentado isso antes, de que é uma constelação de astros e estrelas que gira em torno dele. Melhor, para explicar melhor, é melhor chamá-lo de uma vez e assim todos ficam sabendo que é Pedro Camargo Mariano. Pedro, seja bem-vindo ao nosso bate-papo, à nossa sala de estar. Estamos. Muito obrigado, Manuel. Um prazer estar aqui com você, com o Luiz. É um prazer poder falar de música, falar do Brasil como um todo, né? Como esse celeiro de criação musical há tantos anos, de poder falar da minha família, falar de um legado. Muito bom, muito bom. Prazer estar aqui com você. Obrigado. Pedro, não há como fugir desta pergunta, certo? E ela não foge, não tem como. Eu queria entender, na minha cabeça, me colocar no seu lugar e me sentir. Sou filho de Elis Regina e César Camargo Mariano. Sabe? É uma coisa que sabe, extraordinária. Então, do seu coração de dentro, você tem toda a liberdade. Aqui nós estamos abertos, Pedro. Você pode ir falando o que você quiser. Você contar as histórias, aquilo que te vier à cabeça. Por favor. Manuel, é curioso isso, porque eu respondo essa pergunta, acho que mesmo antes de eu decidir fazer isso da minha vida, né, como músico, profissional e tudo mais, eu respondo isso porque acho que é a curiosidade de todo mundo, né? Você ser filho de dois ícones da música, de dois grandes nomes que escreveram os seus nomes na música e colocaram a música no cenário mundial. Então, você fazer parte dessa família, sem dúvida, gera muita curiosidade em muita gente. E eu sempre respondo de primeira, que quando me perguntam como é que é ser filho dos dois, eu falo, bem, não sei, né? Eu só fui filho deles uma vez, né? Eu não consegui, eu teria que nascer de novo filho de outra pessoa para poder ter um comparativo. Mas eu posso dizer tranquilamente que a partir do momento que eu escolho a profissão que eu escolhi, fazer o que eu faço e tudo mais, é uma mistura de um monte de coisas, porque eu tenho consciência do tamanho deles, né? Sempre tive consciência do tamanho deles. E no começo da minha carreira era uma coisa muito dúbia, né? Porque ao mesmo tempo que eu estava buscando o meu espaço, buscando mostrar para as pessoas o que eu tinha para fazer, né? O que eu queria mostrar como cantor e como artista e tudo mais, tinha sempre essa curiosidade. Depois de um tempo de carreira, que você já se sente seguro, com a carreira relativamente sedimentada, tudo, as pessoas continuam perguntando isso para você. E hoje, com 26 anos de carreira,
mais de 10 discos lançados e tudo mais, é uma pergunta recorrente na minha vida. Então, assim, é muito sensível você falar deles sabendo do tamanho deles, né? Então, eu tenho consciência disso, sempre tive, mas o que poderia ser uma pressão, o que poderia ser uma cruz, um fardo, né? Eu transformei em combustível, porque eu acho que mais do que ser filho deles, né? Eu represento essa família, e ao representar essa família, eu tenho um grau de responsabilidade que não é... eu tenho que ser tão bom quanto eles, eu tenho que ser melhor que eles, eu tenho que... Não, na verdade, eu represento essa família, então eu tenho que fazer o meu muito bem feito, porque foi assim que eles chegaram aonde eles chegaram, né? Elis Regina não virou a maior cantora desse país, não virou uma das maiores referências da música mundial, olhando para o entorno, né? Ela estava olhando porque ela estava fazendo, ela estava focada naquilo que ela estava fazendo e sendo verdadeira o tempo todo com aquilo que ela estava fazendo. A música dela era uma extensão dela, ela não estava preocupada com o jardim do vizinho, entendeu? Então, eu acho que o melhor jeito de eu representar essa família, de eu ser uma continuação desse legado, é fazer da mesma forma. Então, eu sempre foquei muito no meu trabalho, na minha verdade, naquilo que eu quero mostrar para as pessoas como artista, e sabendo que nada que não seja bem feito, sério, profissional e verdadeiro, nada que não esteja com esses ingredientes ativos vai ser à altura deles. Então, tem que ralar, né? Como diriam os jovens de hoje, eu que lute, né? E eu que me coloque à disposição dessa profissão como ela se colocou. Você disse tudo, e eu posso dizer para você que eu não tive tanto trabalho junto com a tua mãe, com a Elis, certo? Eu tenho uns pontos da minha vida profissional em que a Elis entrou. Então, o primeiro foi que eu fui divulgador dela no primeiro disco dela que saiu pela Continental. Eu era divulgador da Continental e fui buscá-la no aeroporto para ir para um programa de rádio, né? Depois eu fui encontrar a Elis, eu como assistente do Walter Silva, e sou parte da produção técnica do Dois na Bossa. Então, que foi uma coisa, sabe, você ouve hoje, você não acredita que aquilo foi gravado em 1965 e que põe para fora tudo aquilo que você disse, aquilo que é ímpar da Elis. É ímpar. Nas faixas que ela... Nem digo das faixas com ela com o Jair, que aí é uma brincadeira de estraçalhar. Nas faixas que ela está sozinha, onde ela se entrega, onde ela fala as coisas, onde ela diz, onde ela canta, sabe? É uma outra história. Depois eu tive o prazer de mixar As Curvas da Estrada de Santos. Eu nem lembro mais por quê, eu sei que me chegaram assim, falta essa faixa da Elis, mixei essa faixa. Depois, a gente teve uma história muito maluca. O Armando Ptiliani, que era o nosso diretor artístico geral, me liga e diz: a Elis queria falar com você. Estou falando de 1968, tá? 67 para 68, 67, acho que final do ano. Falei, claro, vamos lá. Então, nós estamos indo para São Paulo amanhã, vamos almoçar e vamos conversar. Tudo bem, sentamos a uma mesa, a Elis e eu, o Armando Ptiliani e o Fernando Lobo, pai do Edu. E a tua mãe me convida para produzir o próximo disco dela. Eu não estava me aguentando na cadeira. E ainda me fala assim, você traz o Rogério Dupré? Eu falei, claro, sem dúvida, já está fechado. E estava tudo certo. E aí a história ficou entre eu e o Armando, as duas pessoas que estão vivas hoje, infelizmente, né?
E ninguém sabe por que que ela, 2 dias depois, ligou para o Armando e disse assim: esquece toda aquela história, por enquanto eu não vou mexer nisso. E aí, sabe aquele barril de gelo que veio em cima? E aí ela ainda para mim, então, um ano, acho que uns 2, alguma coisa assim, 1 ou 2 anos antes dela falecer, a gente se encontrou na companhia, a gente se abraçou e ela virou para mim do jeitinho dela com o dedo em risco: a gente ainda vai fazer aquele disco. Então, era uma pessoa que eu não tive tanto, mas o pouco que eu convivi com ela, o pouco que eu vi, sabe, era extraordinária. É o que eu mais ouço de quem a conheceu, de quem conviveu com ela e de quem teve experiências como a sua, né? Experiências relâmpagos, curtas, mas de extrema intensidade. É o que todo mundo fala dela. Muito, muito, muito legal como ela teve uma passagem curta aqui nesse estágio terreno aqui. Ela teve uma passagem muito curta, mas deixou muita coisa, deixou um legado, deixou muitas lembranças, deixou saudade, deixou histórias, consagrou personagens, né? Ela fez o dela direitinho, né? Não, foi muito. O que ela fez na vida, nesse tempo que ela viveu, outras pessoas levariam 2, 3 gerações para fazer. Porque o biógrafo dela, né, o Júlio Maria, a gente conversa muito, ele fez uma conta na ponta do lápis e disse que no tempo que ela viveu e o que ela deixou, comparado com os artistas contemporâneos a ela, cada ano dela valiam 3 dos outros artistas, dado a intensidade, o volume de produção que ela teve, né? E você realmente, quando você senta para fazer as contas, é assustador, né? É assustador. Tem ano que tem 4 discos lançados. Não, fora isso, tem uma coisa muito importante na vida dela. Ela tinha um sexto sentido, de antever as pessoas, sabe? Aquele 1 segundo que o Pelé tinha quando jogava, ele via 1 segundo que ia acontecer antes. Aí ele tinha isso em relação à música. Ela ouvia e não tinha dúvida. Era assim, isso tudo... Eu atribuo essa certeza dela à verdade. Porque Manuel, vamos trazer para um mundo que as pessoas consigam entender, né? Quando a gente está conversando, como estamos aqui agora, e eu exponho para você um pensamento meu, uma ideia, alguma coisa, se você concorda comigo, automaticamente você vai fazer assim. Se você discorda de mim, automaticamente você vai contrapor a minha ideia com o seu pensamento, né? O que ela tinha em relação à música era tão natural quanto isso. Quando ela ouvia e batia, esquece. Acabou. Significava o quê? Que ela ia estar 100%, ela ia estar absolutamente verdadeira dentro daquela música. E isso talvez seja, o que as pessoas menos têm ao longo da sua carreira. As pessoas ficam muito pensando nos outros e não pensam em si, não pensam no seu papel dentro da música. Então, é muita preocupação com o mercado, é muita preocupação com a gravadora, é muita preocupação se a rádio vai tocar, é muita preocupação se o público isso, se o público aquilo. E o que eu sempre falo é, se você compra, você vende. É simples assim. Sim. É simples assim. Se eu me convenço de que isso é verdade, eu convenço qualquer pessoa de que essa verdade é minha, né? Eu não quero convencer que a minha verdade seja a sua, mas você provavelmente vai me entender muito mais se eu tiver dentro dessa verdade, estiver inteiro dentro disso. E eu acho que os grandes artistas que ficaram para a história do mundo, e ela, para mim, é um desses artistas, todos eles têm isso, né? Você pegar o Frank Sinatra, ele cantou a verdade dele a vida inteira. Até os 90 anos, ele cantou a verdade dele, ele não se preocupou com o mercado, não se preocupou com absolutamente nada.
e ele virou o Frank Sinatra, se manteve Frank Sinatra, e provavelmente é um dos únicos artistas da história da música mundial que emplacou um número 1 em 4 décadas diferentes. Então, assim, aí você fala, o resultado são os números, as vendas, os shows, isso é um resultado. Mas a conexão com o seu público vem automaticamente de uma verdade, né? E essa verdade, ela na realidade, ela transpira, ela não é uma coisa palpável, ela transpira, ela vem numa onda, sabe, e chega para você. E você vai encontrar isso em artistas que você pode, como se diz, você pode sentar para analisar alguns artistas e falar, esse artista não tem números mercadológicos, números comerciais impressionantes, mas é inacreditável. O cara tem 30, 40, 50 anos de carreira, o show dele nunca está vazio, o público dele vai, fica, compra, se diverte, vai embora, e você não vê ele na mídia, nos jornais, né? Aí o que é isso? Verdade. É verdade, é só isso. Ele transpira essa verdade e ele se conecta com aquelas pessoas. É isso. E aí Elis fez isso num momento em que, ainda por cima, você tinha muita... como é que se fala? Você tinha muita gente de olho, né? Que não podia isso, não podia aquilo, melhor assim não. Quer dizer, se você falar no mercado de hoje que pode tudo, né? Elis fazer o que ela fazia na época dela era para deixar nego maluco, né? Era para deixar nego completamente louco. Então, assim, ela também rompeu barreiras, ela quebrou paradigmas, ela fez uma série de coisas que não fosse a verdade, não fosse a transpiração, talvez fosse a derrocada dela. E justamente porque era verdadeiro, porque era uma extensão dela natural, aquilo, as pessoas compravam aquilo de um jeito e se apaixonavam por ela cegamente. Uma pergunta já que estamos falando da verdade, o Pedro pelo Pedro. Em termos de gênio, em termos de trabalho, o César, que eu conheci bem durante um bom tempo, por outros motivos que no meio do caminho a gente pode até comentar, é uma pessoa que eu chamaria de severa, mas não no sentido do severo bravo. Ele é profissional, ele é sério no que ele faz, ele não abre concessões, ele é aquela pessoa responsável. A Elis era tida como a pimentinha, porque ela bateu, já levou em seguida. Eu tenho nos meus arquivos uma entrevista dela com o Hélio Ribeiro na Rádio Bandeirantes, e ele fazia questão de alfinetar os seus entrevistados, e ele a colocou na parede de todas as maneiras, e ela se saiu bem, e ele dava risada porque ele não conseguia se sobrepor como ele gostaria. O Pedro puxou, Pedro é taurino, se eu não me engano, não é isso? De abril, mas ou é ariano? Sou ariano. Ariano, então melhor ainda. Eu também sou ariano, sou do 13 de abril, acho que é aquele que determina e vai em frente. Mas você por você, puxou mais do César em alguma área, mais da Elis na outra. Como é que você se dividiria nessa informação de genes e de gênios? Ah, sim. É difícil porque eu não convivi com ela diretamente a ponto de poder fazer ter uma opinião formada, né, digamos assim, pelo convívio. Mas com meu pai eu trabalhei em 3 discos, vi praticamente todos os discos que ele fez até os anos 2002, 2004, mais ou menos. Tudo que ele havia feito aqui, desde que eu nasci, eu vi. Então, eu sei bem como é que ele trabalha, sempre soube e tudo mais. E assim, ele me disse certa vez, num dos discos que a gente trabalhou junto, que eu era muito parecido com ela, principalmente por na hora que eu fechava uma questão, na hora que eu tinha absoluta certeza de algo que eu botava na minha cabeça, esquece. Aí aquilo tinha que acontecer de todos os jeitos.
Mas eu acho que eu sou menos intransigente que ela e na verdade, menos intransigente que os dois, porque a sua maneira, cada um tem a sua forma de intransigência, né? O meu pai é pelo método de trabalho, ele é virginiano, ele foca naquilo, ele tem o jeito dele de trabalhar, e ele não desvia o curso em nenhum momento, porque ele sabe que é aquilo que vai fazer ele chegar onde ele quer. Ela já era uma coisa mais passional, ela determinada a cantar e escolher e o repertório dela e a sonoridade que ela queria, tudo, ela ia às últimas consequências para aquilo chegar às pessoas. Eu tenho um pouco disso, mas eu sou um pouco fruto do meio que eu vivo. Eu sou de uma geração muito colaborativa. A minha geração é uma geração muito colaborativa, um pouco fruto da forma de trabalhar, um pouco do ambiente de trabalho que hoje em dia não, né? Mas foi se moldando ao longo do tempo, um pouco em função de rede social e tudo mais, que você está sempre em contato com todo mundo, né? E aqui, na época deles, você estava dentro do estúdio, era uma bolha, você não saía dali e aquilo ficava. Hoje você sofre muita interferência positiva e negativa de todos os lados. Eu tenho as minhas convicções, mas eu creio que eu tenho uma versatilidade no que diz respeito à composição do grupo, né? Eu sou um cara de time, eu gosto do meu time, eu tenho o meu time que eu fecho com eles. Pô, pra você ter uma ideia, eu tenho um músico que há menos tempo trabalha comigo, está quase 20 anos trabalhando comigo. Ou seja, subiu no palco junto comigo. E estão até hoje comigo. Então, assim, é muito especial isso. Mas eu não fecho porta para ninguém. Todo mundo que quiser trabalhar comigo vai sempre trabalhar. Eu gosto desse conforto de conquistar um time, mas eu gosto do novo. Isso é um pouco parecido com meu pai, entendeu? E gosto dos novos compositores. Eu quero sempre estar achando coisa nova, apesar de não ter, mas eu quero sempre estar procurando coisa nova. Isso é muito parecido com a minha mãe. Então eu sou uma mistura dos dois, mas eu acho que eu sou mais leve do que eles. Eu sou chato igual, sou focado, teimoso, e tudo isso é mais uma característica particular, né? E da forma como eu fui educado e como eu vi eles trabalhando. Mas eu acho que eu sou mais leve. Eu sou no sentido do ritmo de trabalho e porque também já há uma interferência muito grande do meio, né? Do meio em que eu vivo, que é completamente diferente do meio que eles viveram. Mas se eu fosse responder se eu sou mais parecido com A ou com B, eu diria que, segundo meu pai, eu sou mais parecido com ela, né? Eu também não sei se ele está tirando dele da reta, né? Não quero... Essa conta não vem para mim, não, hein? Essa conta é com ela. Mas deixa eu falar uma coisa um pouco do teu pai. Eu tive prazer imenso de trabalhar com o César. Eu conheci o César no Captain's Bar, tá? Então, imagine quantos séculos atrás. Tá? E depois a gente foi se encontrando, e acabamos criando uma empatia entre nós que eu sugeria uma coisa e ele ou cortava ou aceitava na boa. E eu dificilmente tinha, eu só tinha alguma coisa, mas, olha, você não acha que se pudesse pôr isto aqui? Aí ele, na maior parte das vezes, graças a Deus, ele aceitou, sabe? Porque... E a gente tinha... A relação nossa está num exemplo para te dar. 1971, 73, eu por aí. Eu não lembro se eu tinha já... Eu acho que eu já tinha voltado da Itália. E era sucesso do momento Love Steam, do Barry White. Me veio uma ideia na cabeça e não deu outra. Chamei o César e falei assim, César, está vendo esse disco? Por favor, faz uma cópia exatamente igual. Ah, esquece, mano, eu não vou fazer isso. Mas nem só eu vou fazer cópia de arranjo de outro. César, faz o seguinte, confia em mim,
faz isso, nós vamos gravar, depois você vai entender o que é, tá bom? Ok. Fomos para o estúdio, na Gazeta, ali na Paulista, fizemos a gravação toda, aí eu chamei ele de lá e falei assim, olha no corredor quem está. Eram os originais do samba. Nós inventamos um negócio maluco, ele deve ter contado para você. Em cima do beat do Barry White, a gente colocou os instrumentos de samba. Foi um negócio fantástico. A pena foi, agora eu estou lembrando, isso foi para 70 e... Eu voltei a deitar 75, por aí, porque logo em seguida eu saí da companhia e o projeto morreu. Mas era assim. Não, isso eu não vou fazer. Eu tinha que convencê-lo a mexer alguma coisa, a mostrar. Mas, ele era muito metódico. Ele sempre foi. Mas ele tem um negócio, sabe, muito importante, na minha opinião. Ele, junto com uma série de outros brasileiros que eu conheci, com quem eu trabalhei, estou falando da área de maestros e arranjadores, é um gênio. Ah, sim. O que ele tira som ou ele transforma coisas que você não pode imaginar que iria ser assim. A última experiência nossa, que eu me lembro, foi na Record, onde, e agora fugiu a memória, a música que eu pedi para ele gravar é uma música brasileira antiga. Eu ainda vou lembrar, antes do final do nosso programa, eu ainda falo, tá? E ele escreveu um negócio só no teclado, mas tão maravilhoso que até hoje eu tenho isso aqui no meu arquivo e fico ouvindo toda hora me... Assim, como é que é possível? A gente sempre falou em casa, eu e o meu irmão, João Marcelo, a gente sempre brincava que ele vinha com uma sugestão de arranjo para uma música que a gente falava, cara, isso é tão óbvio, só ele viu. Porque, assim, fica aqui, né? Ele está aqui na sua cara e a gente está vendo através. Ele está aqui, ele vê o que a música precisa. Isso é o que eu chamo de... essa é a obrigação maior do arranjador. Ele tem que dar para a música o que ela precisa. Ele não tem que dar nem mais, nem menos. Ele tem que dar o que a música precisa. Ele tem que olhar o artista para quem ele está trabalhando e saber a posição desse artista é aqui e essa música tem que chegar aqui e fazer esse casamento para a coisa andar. É como um alfaiate, digamos assim. O arranjador Roupa ele é o alfaiate do artista. É a roupa sob medida. Exatamente. E tanto é que por algumas vezes eu vi ao longo do trabalho dele, durante todos esses anos, eu vi ele ser chamado para escrever um arranjo que ele mesmo fez para outro artista e ser chamado para fazer o arranjo para um novo artista daquela mesma música e ele negar. Ele falou, não, meu arranjo para aquela música é esse aí, tá feito. Então, assim, até esse respeito, né, com aquela obra que ele criou. Eu sentei e criei para aquele artista, né? Mas, Pedro, é o seguinte, essas atitudes, elas fazem com que venha se somar, venham chegar junto para formar esta pessoa. Sim. Sabe? Essa atitude. Caráter, Exato, honestidade no trabalho, sabe, honestidade com as terceiras pessoas. E se não me engano, ele fez, acho que 2 vezes ele abriu essa exceção. Uma foi para uma cantora peruana que ela queria regravar Os Nossos Filhos. E aí ela insistiu, ele falou para fazer com outro, e ele estava produzindo o disco, ele falou, pode chamar outro, não me incomodo, mas eu já escrevi, o meu arranjo é aquele, é o definitivo, e tá. Ela insistiu, ele falou, ok, eu faço o mesmo arranjo. E ele fez exatamente o mesmo arranjo, igual, sem tirar nem pôr. A única coisa é que, como foram décadas depois, ele usou teclados e outros artifícios, mas o arranjo é igual.
e o outro foi comigo. Foi comigo porque eu regravei Só Deus é Quem Sabe, e ele estava no time de arranjadores, e eu falei para... Eram 3 arranjadores no disco, eu falei para ele, falou, eu quero regravar. Ele falou, demais, acho super legal. Eu falei, você quer escrever? Aí ele falou, bem, eu escrevi para ela e agora eu vou escrever para você. Você. Além de você ser filho dela, você é homem, então é um outro prisma. Ele falou, não, vai ser legal, acho que eu vou achar um caminho legal. Aí ele quis fazer. Então, na minha memória, se eu não me engano, foram as 2 únicas vezes que eu vi ele fazer alguma coisa assim. Ou quando era para ele, né? Como Zazueira, que ele fez o arranjo para o Simonal e depois ele regravou no disco Natural, mas instrumental para ele. Aí, beleza. Mas tudo que tem no arranjo do Simonal, aquele especial lá na frente, as frases de metais, tudo ele colocou no D. Luiz? Eu queria aproveitar, já que nós estamos num intervalinho, eu vou colocar intervalinho, porque nós estamos na metade do programa. Não temos comercial, felizmente, e eu vou colocar 2 fotos e vou pedir para o Pedro ir buscar na memória se ele se lembra de quando isso aconteceu e o que vai aparecer na memória dele através dessa captura. Lembro. Estão aí, à direita, olhando para cá, de boné, o seu César Camargo Mariano, o pai de quem estamos falando até agora há pouco, Pedro, de mãos dadas com Dona Patrícia e de costas, mas olhando para a minha câmera. Felizmente eu sou o próprio fotógrafo, não temos direitos autorais. Flávia Rodrigues Alves. Quando isso aconteceu, Pedro? Luiz, feliz e infelizmente, isso aí aconteceu há exatos 20 anos atrás, provavelmente, não sei se foi no dia seguinte ou um ou 2 dias depois, quando da queda das Torres Gêmeas em Nova York, isso aí em Los Angeles, nós estávamos para a cerimônia do Grammy Latino, que eu fui indicado com o disco Voz no Ouvido, que meu pai era coprodutor e arranjador do disco, e aí por conta do acidente, né, do atentado e tudo mais, tudo se fechou e a gente foi ficando no hotel até quando as fronteiras se abriram para que a gente pudesse ir embora. E isso aí, se eu não me engano, é na piscina, no bar da piscina, a gente estava literalmente passando tempo, porque não tinha muito o que fazer, era só isso mesmo. Eu acho que dos 10 dias que nós ficamos no hotel, fomos um dia a Santa Mônica dar uma passeada na praia e um dia fomos a um parque temático, se não me engano. De resto, era essa mesa aí, a gente ficava o dia inteiro sentado batendo papo. Ali atrás tem uma galera, todo mundo que está aí tem culpa no cartório em algum momento da música latina, brasileira e mundial. Eu não os reconheço daqui, mas tem. Foi tirado do hotel na manhã para metade do dia 11 de setembro, exatamente no dia em que estávamos impactados sem saber para onde iríamos. E tem uma outra, essa você deve se lembrar melhor. Essa, agora você me pegou, mas pelo figurino e pelo que tem no meu pescoço, deve ser a entrega da medalha, né? Isso, exatamente. Essa foi no dia 10. Foi na noite anterior, exato. Foi na noite anterior, quando todos participamos da homenagem a Julio Iglesias. Isso. E aí ainda havia a pretensão ou a ideia de que nós teríamos a entrega do prêmio no dia seguinte, em Los Angeles mesmo, onde estávamos, para a premiação tradicional, que foi cancelada a partir do momento. Do Grammy Latino desse ano, aconteceu... As cerimônias eram dia 10 e 11. Dia 10 é exatamente essa cerimônia, em homenagem ao Julio Iglesias, e com a premiação das medalhas para todo mundo que foi indicado, e a premiação, propriamente dita, seria no dia seguinte. E Los Angeles, você está, se eu não me engano, nessa época do ano, você está 3 ou 4 horas
de diferença para Nova York a menos. Então, são umas 4 horas ou mais a menos. Então, o que aconteceu? Quando os aviões atingiram a primeira vez a torre, eram umas 5 da manhã, se eu não me engano, em Los Angeles, e eu e a Patrícia, nós fomos acordados no quarto com o telefonema do Brasil. A mãe da Patrícia desesperada, porque ela sabia que nós iríamos para Nova York depois da premiação. Então ela ficou super preocupada. Ela falou, não, estamos aqui em Los Angeles ainda. Aí liguei a TV e vi tudo acontecendo. Então a premiação aconteceu metade dela, né? Porque são 2 dias de premiação. Primeiro dia essa cerimônia, no dia seguinte a cerimônia propriamente dita. A do dia seguinte não aconteceu. E o Grammy acontece junto com o Emmy também, se não me engano, e também o Emmy também foi suspenso. Ou seja, fim do mundo. Caos. Infelizmente, estávamos juntos e aquela galera que estava lá próxima de nós, estava toda orando para que ninguém se lembrasse lá da turma do Bin Laden de Los Angeles, que era outra imagem, né? Outra referência norte-americana, porque eles já tinham atingido Pentágono, né? Washington, D.C., Nova York primeiro e assim por diante. E justamente porque esses prêmios todos juntam muita gente importante e eles acontecem todos em Los Angeles. Então, existia realmente um temor grande de que uma segunda onda pudesse acontecer justamente na outra costa por conta desses prêmios. Então, eles cancelaram todos os prêmios, né? Não só por estarmos todos consternados com o que aconteceu, mas justamente para evitar chamar muita atenção e se houvesse a tentativa de qualquer outro ataque, acontecesse em Los Angeles. Nós ficamos, se eu não me engano, uns 10 dias presos no hotel, porque não voava nenhum avião, tudo no chão, ninguém podia voar, e a única forma de você sair de Los Angeles era por terra. Tiveram alguns artistas que desceram para o México e conseguiram pegar avião no México para voltar para o Brasil, mas eu tinha ido para participar da premiação e ficar um tempo na casa do meu pai, em Nova York, tirando uma folguinha. Então, o plano era ir para Nova York. Nós só conseguimos ir uns 10, 12 dias depois, e praticamente pousei em Nova York, tomei um banho, peguei o avião e vim embora para o Brasil. Pedro, gostaria, exatamente para a memória, de você falar agora do Pedro Mariano, a carreira dele, tal. O que as novelas que você fez uma série, você participou de uma série delas com temas. Então, o que isso tudo representou na tua vida? Como funcionou? O que foi bom? O que você acha que plantou? Fala um pouco agora sobre o Pedro Mariano de 95 para cá, vai. Manuel, é engraçado, né? Agora eu tenho a condição de olhar de longe, né? O trajeto todo. Então fazer uma análise é mais fácil, né? Eu falo que comentar placar é mais fácil, né? Do que comentar a partida em si, né? Mas eu sempre norteei minha carreira e sempre fiz isso buscando fazer, acima de tudo, o que eu mais gostava e tentando atingir as minhas expectativas, né? Musicais, artísticas, tudo. A parte de mercado, a parte de carreira como um todo, eu era um segundo plano, né? Tanto que as 3 ou 4 indicações que eu tenho, eu não estou falando, não estou menosprezando as premiações, mas as 3 indicações que eu tenho com um disco do Grammy Latino e disco de ouro, e todas as referências, né, de premiação e de louros que eu recebi ao longo da minha carreira, elas não são tão significativas para mim quanto estar 26 anos depois fazendo o que eu gosto, do jeito que eu gosto,
e com o padrão que eu gosto. Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que se eu estou aqui hoje, se eu estou às vésperas de lançar um disco novo, né, que só não lancei por causa da pandemia, provavelmente vai ser lançado ano que vem, se eu estou aqui ainda animado, querendo buscar coisa nova, som novo, compositores novos, isso no Brasil, com o cenário musical que o Brasil nos apresenta, se eu estou fazendo isso, para mim, isso já é uma vitória muito grande. Então, tudo tem o seu momento, tudo tem o seu papel. Nada é determinante tanto quanto a sua dedicação. Então, eu tive músicas em novela? Tive. Mais de uma vez? Tive. Elas ganharam o jogo? Não sei. Não sei se foram elas que ganharam o jogo ou elas que me deram essa oportunidade. Fiz grandes programas de TV? Fiz. Estive nessas premiações todas, participando de grandes homenagens de grandes artistas, sempre lembrado de alguma forma. Tudo isso é muito legal, mas tudo isso é muito resultado, né? Resultado de um momento, resultado de uma dedicação, resultado de um investimento da companhia e tudo mais que você está. Mas num determinado momento, o que realmente sempre fez eu ter vontade de continuar querendo fazer e acordar todo dia pensando num som novo, num barulho novo na minha cabeça, foi justamente continuar tendo a oportunidade de estar fazendo, que é o mais importante, né? Eu seria um cara muito frustrado se eu fosse refém da minha carreira, se eu fosse refém de sucesso, se eu fosse refém de uma personagem que eu coloquei para o público e eu não pudesse, em algum momento, rever o processo, rever o caminho, o trajeto como um todo. Eu acho que essas coisas de você recalcular a rota, né, fazem muito bem. Então, em vários momentos, eu mirei outras coisas. Então, assim, eu acho que eu tive sempre muita liberdade de poder fazer tudo que eu gosto. Então, e tudo que está na minha cabeça. Até mesmo na hora de sair das grandes companhias, né? Eu tive... Meu primeiro disco eu lancei pela Sony, depois de lá eu fui para a Trama, lancei 3 projetos pela Trama, depois eu fui para a EMI, foi uma experiência extremamente frustrante, mas eu fiz um álbum lá que eu gosto muito, que eu só pude lançar quando eu fiz o meu selo. Nesse meio tempo eu fui para a Universal e lancei 2 projetos grandes lá também, e aí depois eu montei o meu selo, consegui resgatar esse outro disco, e aí eu comecei a fazer as coisas teoricamente na minha cabeça, do jeito que eu queria fazer, e aí eu descobri que eu sempre fiz do jeito que eu queria fazer, né? Eu tive muita sorte de ter bons diretores artísticos que me respeitavam, que me respeitam até hoje, são amigos, pessoas que eu tenho relacionamento. A mídia, de uma certa forma, foi mala no começo, mas acho que foi necessário, que criou uma casca, e eu lido muito bem com a mídia por causa de tudo isso. Então, assim, é uma trajetória que eu me orgulho muito, porque eu posso dizer que eu sou um desses artistas que eu tô no time dos artistas que eu sempre admirei, que é aquele artista que tem um público fiel, que é um público que gosta de você, que vai aos teus shows, mas, acima de tudo, ele consome a tua obra. Então, o meu público, ele conhece da música 1 até a última música do disco. Ele não vai na onda, entende? Ele é um público que realmente me entende. Isso me dá muita segurança, me dá segurança e conforto ao mesmo tempo, porque significa que quando eu paro para tomar uma decisão, vou por esse caminho, eu sei que eles vão entender. Então, isso deixa de ser um mero número, né, eu tenho tantos fãs, tantos seguidores, e passa a ser um patrimônio, passa a ser um legado que eu construí. Então, isso me leva para uma frase
que eu li recentemente foi, se eu não me engano, foi o Jairzinho, o Jair Oliveira, que publicou que sucesso é uma coisa muito relativa, né? Porque, por definição, sucesso é você chegar onde você planejou, né? E não aonde as pessoas planejaram te colocar. Então, é tudo muito... eu sei, uma vez eu me vi tendo que responder essa pergunta, né? Para um jornalista mal intencionado que disse que como é que eu poderia me sentir construtor de uma carreira de sucesso se eu não tenho os números dos grandes artistas brasileiros. Eu falei, você não sabe onde é que eu mirei? Você não sabe onde é que o que eu estava almejando? Você não está aqui dentro, né, para ver o que foi que eu almejei. Então é tudo muito curioso. Eu acho que eu tenho uma liberdade até para poder me colocar nessa situação, entendeu? De realmente olhar para minha carreira e falar, cara, acho que era isso aí que eu queria mesmo, entendeu? Lógico, quem não quer tocar no Maracanã lotado 3 dias seguidos? É todo mundo, né? Até o Sinatra, tanto que ele fez, né? Mas, assim, isso é resultado. E não é um resultado só da sua vontade, entende? Quando você amadurece e entende que o resultado ele é uma conjugação de uma série de coisas, o momento da vida, o momento do país, o momento do mercado, o momento artístico, tudo, e você sempre olhar e saber qual é o seu lugar dentro de tudo isso. Isso é o mais importante. Você saber, né, até onde que o tanque de combustível vai conseguir te levar, entendeu? Então, hoje, 26 anos depois, eu olho para trás e eu me orgulho demais de coisas que eu fiz, porque eu realmente fiz coisas que a grande maioria das pessoas que estavam do meu lado achavam que era doideira, que era maluquice minha. Entendeu? Que era, não vai fazer isso, cara, você é louco. Entendeu? Pô, com toda a tecnologia que a gente tem hoje, você quer gravar faixa ao vivo dentro do estúdio? Eu falei, eu quero. Ué, por quê? Eu falei, ué, porque todo mundo fez assim durante décadas, durante séculos. Eu sou capaz de fazer, eu quero fazer. A única diferença é que o som vai estar mais limpinho, porque hoje o som é mais limpinho, mas eu quero fazer desse mesmo jeito. O nego olhava, você é maluco. Ah, vende mais disco, vende menos discos, faz mais sucesso, menos sucesso. Não. Mas para mim, na minha cabeça, era uma coisa que eu queria fazer, e eu fiz. Eu fui lá e fiz. Entendeu? Então, essas coisas, para mim, têm muito mais valor hoje, porque eu olho para trás e falo, cara, eu me tirei da zona de conforto várias vezes, e isso me fez bem. Então, isso para mim é o mais importante. Eu quero completar com você 2 coisas sobre tudo isso que você falou. Primeiro, dizer o seguinte: se eu fosse diretor artístico hoje de uma gravadora e você chegasse, me mostrasse o teu material e conversasse comigo como você conversou agora, eu não tinha dúvida nenhuma de te contratar. Porque se você for olhar o meu currículo vitae, você vai ver que todos os artistas que eu produzi, pelo menos quase todos, estão aí. Tá? Só não estão se, infelizmente, já faleceram. E todos carreira. Chico, sim, do 0 até hoje. Caetano, praticamente do 0 até hoje. Gil, praticamente do 0. Gal, do 0. Sabe? São artistas que têm conteúdo. O que vai acontecer depois é o imponderável. Vai depender, sabe, do que o mercado diz, do que as coisas vão acontecer. Mas a base é a sinceridade, de novo, transmitindo a sinceridade daquilo que você está fazendo. Isto aqui vai bater. Isto aqui vai chegar nas pessoas. Pode levar 1, pode levar 2, pode levar 3, mas uma hora chega. Ou chega assim, sabe? Faz 50 anos de carreira, como você mesmo disse antes, gente que não está mais na mídia, nem nada, mas tem 50 anos de carreira e continua numa boa, porque continua fazendo o que gosta, como gosta, do jeito que o público dele gosta,
E não muda. O meu irmão sempre falou para mim assim, ele saiba sempre que o patrão é o público, né? O seu público é o patrão, é para eles que você trabalha. E aí muita gente interpreta isso como você ter que fazer qualquer coisa. E não. É justamente você, ao construir esse fanbase, né? Você construir esse legado, você construir uma relação. E essa relação é o quê? Eu levo a eles o que eles querem e eles me dão suporte. Mas transcende a relação comercial, artística. É realmente uma coisa assim, queremos sempre estar juntos uns com os outros, né? E eu acho que se isso não é a essência do artista, eu não sei o que que é, entendeu? Mas é mesmo, é isso aí. Eu diria que aí no meio tem só mais uma palavra: conquista. Sim. Você mostra o seu trabalho, conquista, traz o público para você e o resto está feito. Exatamente. É por merecimento, né? Não é chute, não é nada, é por merecimento, né? Toda panela tem uma tampa, não é todo mundo que diz isso? Toda panela tem sua tampa. Então, eu não estou aqui para tomar público de ninguém e eu tenho certeza que o meu público gosta de mim como gosta de um monte de outras coisas. Então, assim, vivemos essa democracia por causa disso. Então, há de se ter o artista solo, né, o cantor solo, talvez seja a carreira mais difícil e ingrata de se administrar, porque você não divide bola com ninguém, né? E eu falo sempre que muitas vezes o artista solo ele é mal compreendido porque as pessoas não pensam na questão da autopreservação, né? Porque se eu não me defender, ninguém vai me defender. Né? Eu sou o cara que vai me defender melhor. Né? Eu falo sempre, vocês escolhem as músicas que vocês quiserem para trabalhar, mas quem sobe no palco e dá a cara lá sou eu, vocês não. Então eu vou completar isto para você. Isso aqui é o seguinte, eu cansei de ouvir diretor artístico, dono de gravadora, pô, mas esse cara é muito chato. Eles esquecem que quem vai subir ao palco, quem vai pôr a voz, quem vai fazer isso é ele. Se ele não tiver as costas protegidas, ou seja, se você não der a ele a base que ele precisa, ele não vai realizar. E isso, o exemplo maior que tem para mim, chama-se Tim Maia. Porque o Tim, o que ele fazia, ele exigia aquilo que ele precisava para que as coisas dele saíssem exatamente como ele tinha planejado. Então, pedir mais eco, não estou ouvindo... Isto aqui era porque ele queria, porque as pessoas não entendem que você, Pedro, no palco, você é um sozinho. Sim, você está sozinho. Você tem o que você tem em volta de você, sabe? É uma construção, é um prédio, você está em cima dele e ele tem que estar todo certinho, porque senão ele crola. E você está em cima dele. Eu tive uma vez uma situação parecida com um músico que deu defeito no meio do trabalho, não sei o quê, e ele estava... A postura dele era... ele estava querendo impor uma postura de superioridade para dizer que ele era importante para aquilo, que eu não poderia me desfazer dele. E eu disse a ele, falei assim, olha, eu tenho certeza só de uma coisa, a única pessoa que não pode faltar no meu show sou eu. É só a única coisa que eu tenho certeza. Eu, a luz e o microfone, as coisas se resolvem. Agora, o resto eu não sei, porque o pessoal está vindo para me ver, não está vindo para ver mais, né? É para mim que os caras estão vindo. Então, assim, muitas vezes essa postura é uma postura interpretada como arrogante, como intempestuosa e tudo mais, e eu falo, não, é autopreservação, é só isso, entendeu? Da mesma forma que por muitas vezes eu participei de reuniões de marketing de gravadora, no qual a gravadora tinha absoluta certeza que tal música tinha que tocar na rádio. E eu dizia, gente, a música que está bombando no show é essa aqui, não é essa. Não, mas essa aqui a rádio está aceitando melhor. Eu falei, gente, essa aqui já está andando.
O Sim, povo claro. ama. O povo berra cantando essa música. Dê ao povo que o povo quer. Não, a gente vai tentar essa. Eu falo, ok. Aí não acontecia nada, a rádio botava a música para tocar, mas a coisa não prosperava. Ah, eu não sei, eu tenho dúvida quanto ao repertório. Eu falei, você tem dúvida porque tu é uma anta, né? Não quer me ouvir? Beleza, não quer me ouvir, não me ouve, fica à vontade. O show tá rolando, fica tranquilo, tá tudo certo lá no show, tá tudo funcionando. Cabe, nesse momento, doutor Manuel e Pedro, chegar aquele momento bastante desagradável para nós que estamos na coordenação e produção do projeto, porque a gente gostaria de conversar mais 1 hora, 2, porque o Pedro tem muito mais histórias para contar, e o gostoso é que nesse bate-papo entre amigos, ele está dizendo coisas que você não encontra na Wikipédia, que você não encontra nas biografias que estão separadas por aí, ou produzidas e propaladas por aí. Então, acho que a gente pode até pensar na segunda temporada em voltar a conversar com o Pedro, porque aí já terminou esse período de pandemia, ele já vai voltar para os palcos, já vai compor e fazer mais músicas para o seu novo disco e novas produções. Eu gostaria muito de perguntar para ele sobre o DVD que ele fez junto com o CD, mas não dá mais tempo. Então, Manuel, agora é a sua vez. Eu tenho uma pergunta só para ele, e ele deve responder com uma frase só. Tá? Pedro Mariano, qual é a música que você gosta, que você não gravou e que você gostaria de gravar? Brasileira, americana? Eu tenho, é uma lista. Então, qual é a primeira da lista? É uma nota só, Pedro. Não sei. Olha, tem uma música que eu gosto muito, talvez eu grave, eu estou pensando num projeto especial, talvez eu grave, que ela não é em português, ela é em inglês, mas eu acho uma obra de arte, que é Blackbird, do Paul McCartney. Perfeito. Pedro Mariano, isso para fechar uma entrevista que ela falou de música, mas ela transmitiu, ela transpirou, como a gente falou antes, uma coisa muito interna, uma coisa de vida humana, de vivência que o Pedro, nessa idade, já tem. Isto é muito, muito importante. Então, a gente queria te agradecer muito, porque foi um bate-papo, eu não chamo de entrevista, para mim é um bate-papo entre nós, muito, muito gostoso, e que tenho certeza que as pessoas adoraram e conheceram histórias que não conheciam. Sem muito dúvida, obrigado. Manuel. Eu provavelmente, depois de cantar, é a coisa que eu mais gosto de fazer é bater papo, né? Ótimo, então, voltaremos. Para mim foi um prazer muito grande ter dividido a tela com vocês. Realmente torço para que tudo isso passe logo, para que a gente não só tenha mais assuntos, né? Mais assuntos para conversar, como também a oportunidade de estarmos juntos em algum momento para botar toda essa conversa em dia, que tem assunto que não acaba mais. Então, obrigado, Luiz, obrigado, Manuel, mais uma vez, obrigado pelo carinho, obrigado a todos que estão assistindo, e na próxima temporada, só chamar. Eu chego aí e a gente conta mais história. Só que lembra de anotar tudo que eu falei para não ficar repetindo história velha. Vamos lá. Um grande abraço para você, tudo de bom. Obrigado para vocês também. Aí, Luiz, pena. Chegamos ao final de mais um Música do Brasil. Hoje você olha, isso aqui é muito legal o que aconteceu. É muito legal, histórias que vieram de dentro dele. E esperemos a próxima. Enquanto isso, na próxima semana estaremos aqui novamente, se Deus quiser, com uma nova entrevista, com um novo bate-papo sobre a música do Brasil. Um grande abraço a todos. Luiz, um grande abraço. Até mais. Foi um prazer ter dividido a tela. Eu fiquei aqui no cantinho, como sempre, aplaudindo, porque ter Pedro Mariano contando tantas coisas da sua vida, no fundo, abrindo
coração, é bom demais. E você só encontra isso aqui, tá? Nos nossos canais do YouTube, você encontra no Facebook, você encontra no perfil do Barba, os Amigos do Rádio, também no nosso querido Facebook, nos streamings da vida, incluindo o StreamYard. Um abraço grande, a gente só tem, para variar, aquelas duas palavras para encerrar o programa, a você que ficou com a gente até agora.